Uberabense, sou de Uberaba, vim para cá com 8 anos de idade. Ingressei no sócio do São Paulo da Floresta, tenho a carteirinha até hoje. E quem me propôs para sócio do São Paulo, que eu era menino de 8 anos, foi o Arthur Frederich. Viu? Que o meu tio tinha um café que existe até hoje, da Avenida Ipiranga, e os esportistas se reuniam lá. E o Frederich e ele então pediu, e eu fui sócio do São Paulo da Floresta. São Paulo acabou, mas eu guardei a carteirinha. E tenho até hoje. E fui o fundador da torcida uniformizada do São Paulo. Foi a primeira torcida uniformizada do Brasil. Puxa vida. E essa torcida uniformizada era composta de universitários, estudantes, gente educada. Foi quando surgiu a ideia, que foi muito difícil, muito demorada, da fusão do São Paulo com o Estudante Paulista. O São Paulo queria o campo que era da Antártica Paulista. E os estudantes paulistas tinham uma equipe de futebol muito boa, mas cujos jogadores estavam sem receber e fizeram uma greve. E o doutor Frederico Menzer, que era o presidente de São Paulo, pobre também, foi na Federação Paulista de Futebol, que era a Liga Paulista, e conseguiu um empréstimo de 20 contos de réis da federação e foi para a Rua da Moca. Lá estavam os jogadores estudantes em greve, fazendo aquela folia, e deu um valezinho para cada um e acabou com a greve. A tentativa da fusão, afinal, se confirmou. Mas o pessoal do Estudante não queria o nome de São Paulo e o doutor Mendes não admitia a fusão sem manter o nome São Paulo Futebol Clube. Depois de muita luta, conseguiu com o São Paulo Futebol Clube. Os jogadores eram todos do Estudantes, que era um grande time de futebol. Isso foi em 1938. E o São Paulo não foi campeão em 1938, ano da fusão, porque jogando com o Corinthians no Parque São Jorge, no domingo, uma chuva danada, São Paulo estava ganhando de 1-0. O jogo foi interrompido por causa da chuva e foi marcado para continuar o jogo na terça-feira, com o resultado de 1-0 para o São Paulo. Na terça-feira, prosseguiu o jogo. No fim do jogo, o Carlito, meia esquerda do Corinthians, marcou um gol com a mão. Ficou mãozinha de ouro. O Corinthians empatou. Então o Corinthians conseguiu o título. O Corinthians conseguiu o título em 1938. Em 1939, o São Paulo conseguiu a maior vitória em março de 1939. Eu lembro como se fosse hoje. No campo da Rua da Mooca, o São Paulo jogou com o Palestra Itália e conseguiu a maior vitória até hoje que o Palmeiras sofreu. A maior derrota. 6-0. 6-0. O time de São Paulo era um colosso. E o Palmeiras também um grande. Ganhamos de 6-0. Mas o nome foi mantido devido ao doutor Mendes insistir que com a fusão com o Estudante Paulista, eles não queriam esse nome. Até nessa fusão, sempre há política no meio. São Paulo Futebol Clube e Estudantes Paulistas. Então, aquela luta. Quem vai ser o presidente? O doutor Mendes era o presidente de São Paulo. E o doutor Cássio Vilaço e outros ilustres eram do Estudantes Paulistas. Então, aquela luta. Então, para liquidar com a questão, pegaram uma pessoa ilustre, fantástica, uma grande reserva moral do São Paulo Futebol Clube, que não era sócio nenhum, nem de outro, mas era São Paulino. Chamava-se Dr. Piragibe Nogueira. Piragibe, também conheci. Foi presidente de São Paulo, do Conselho, da diretoria. Morreu agora com 104 anos, lúcido, uma coisa impressionante, com 104 anos. Foi o primeiro presidente quando houve a fusão. São Paulo e Estudante. São Paulo teve grandes homens na sua diretoria, na sua presidência. E eu não gosto de citar nomes para não cometer injustiça. Mas 3 nomes eu vou citar.
o tenente Porfírio da Paz, que foi o grande fundador, o Cícero Pompeu Toledo, que sem dúvida nenhuma foi o idealizador e teve a coragem de iniciar a construção do estádio, cujo nome é dele, do estádio. O Laudo Natel, que é o diretor do Clube Foi Patrimônio, é o diretor. Aliás, foi proposta a mim para ser o patrono do clube. O Clube da Fé. Por que o Clube da Fé? É um artigo que o Tomás Mazzoni escreveu ao Olímpicos, um grande jornalista do passado, em junho de 1937, né, fazendo um retrospecto da vida do São Paulo, dos pobretões de São Paulo, que reergueram o clube. E esse clube hoje é o Clube da Fé, porque era um clube pobre, mas que tinha aquela força, aquela coragem de não morrer e de continuar. Moleque, eu devia ter uns 20 ou 21 anos, e houve a inauguração do Pacaembu. Então, Pacaembu lotado. E havia o desfile de todos. E eu fiz parte da torcida uniformizada de São Paulo, ficava naquela praça perto do Pacaembu, aguardando a hora de iniciar o desfile. Quando começou o desfile, foram os clubes todos entrando. E quando nós entramos, o São Paulo, com a bandeira, que o Getúlio Vargas tinha proibido o uso das bandeiras. Né? E quando o São Paulo entrou com a bandeira, foi uma ovação, uma coisa fantástica no Pacaembu. E o Getúlio Vargas virou para o Adhemar de Barros e disse: este é o clube mais querido da cidade. Por causa da ovação dos aplausos, por causa da bandeira. Da bandeira que o coisa tinha proibido, nós entramos. E o Getúlio foi inteligente. Claro, é o clube mais querido da cidade. E ficou o clube mais querido da cidade. Porque era campeão o Palmeiras e o Corinthians, só os dois que eram campeões aqui, né? Então perguntaram, e o São Paulo? O São Paulo estava numa fase boa. Só quando a moeda cair de pé. E a moeda caiu de pé. Né? E eu lembro, em 1946, por exemplo, o São Paulo conseguiu a taça dos invictos, uma coisa fantástica. O único clube que tinha conseguido era o São Paulo. Foi em 1946. E eu organizei uma passeata, e o doutor Paulo de Carvalho foi na Gazeta, que era o roof da Gazeta, ali perto da igreja Santa Efigênia, a Gazeta era ali na esquina. Ele foi lá buscar a taça dos invictos e foi para a minha casa, a casa dos meus pais da Avenida Pacaembu. E lá eu já tinha arrumado um carro alegórico para a taça e fizemos aquele desfile, aquele coxo da Avenida Pacaembu até o Canindé, onde estava a torcida toda esperando. A construção do Morumbi começou em agosto de 1952. O São Paulo conseguiu comprar da Aricanduva, que era que tinha um loteamento lá, uma parte do terreno. A outra parte, do Jardim Leonor. A outra parte, a prefeitura, cujo prefeito era o doutor Armando de Arruda Pereira, depois de muitas negociações, porque todo loteamento que você faz, isso até hoje, você faz o loteamento, tem as ruas, tem a praça que pertence à prefeitura. E o São Paulo conseguiu, depois de muita luta, que a prefeitura concordasse que essas ruas e a praça integrasse aquela área que o São Paulo comprou. Porque o São Paulo não recebeu doação de ninguém, não. Comprou da sociedade Aricanduva, do Jardim Leonor, e essa parte que era da prefeitura, que era ruas e coisas, conseguiu incorporar no terreno, cuja área total, se não me engano, é de 150 mil metros quadrados. Mas foi isso. Mais alguma, meu querido?